Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai embarcar numa jornada para dentro de nós mesmos. Vamos explorar a história de alguém que, sabe, se sentindo meio que um estranho na própria vida, decide largar todo o barulho do mundo para trás. Para quê? Para descobrir o que realmente significa estar presente. É uma busca pela nossa essência, algo que, no fundo, todo mundo entende. A nossa inspiração para essa conversa de hoje vem deste livro, Caminhos do Ser. Ele é um convite, sabe? Uma reflexão bem profunda sobre o que é a solitude e o autoconhecimento. A gente acompanha uma pessoa que faz algo que parece impensável, se afasta de tudo, mas não para fugir. Pelo contrário, é para finalmente se encontrar. E tá aí, a pergunta que dá o pontapé inicial em tudo. O paradoxo que não saía da cabeça do nosso protagonista, o Lucas. Poxa, como é possível estar no meio de tanta gente e mesmo assim sentir um vazio, uma solidão tão completa? É a famosa solidão na multidão. E esse sentimento leva ele a uma única certeza: alguma coisa precisa mudar. E precisa ser agora. E assim a gente entra na primeira etapa dessa jornada, a ruptura. É o momento da coragem, sabe? O ato de deixar para trás um mundo que sufoca, em busca de um lugar onde seja possível, finalmente, só respirar. O livro descreve o Lucas de uma forma muito forte. Não é só infelicidade, é como se ele fosse um fantoche, o espectador passivo da própria existência, sabe? Movido pelas cordinhas das expectativas dos outros, vivendo papéis que ele nunca escolheu, sentindo um peso enorme, um peso que ele nem sabia de onde vinha. E aqui a gente vê o mapa da busca dele. De um lado, o ruído da cidade. Essa confusão de ansiedade, de sorrisos que não são de verdade, de interações vazias. E do outro lado, a paz que ele tanto sonha. Um silêncio que cura. A autenticidade, uma conexão de verdade. Percebe? Não é só uma mudança de lugar. É uma fuga do que é falso em direção ao que é essencial. Isso nos leva direto para a segunda fase, a imersão total na montanha. O Lucas não só muda o cenário da vida dele, ele começa um diálogo com a natureza. E aqui, o ambiente deixa de ser só um plano de fundo para se tornar uma força ativa, uma guia silenciosa nessa transformação toda. A chegada dele, nossa, é um alívio que a gente quase consegue sentir. O texto descreve isso com detalhes, sabe? O ar fresco, os sons limpos. É a primeira vez em muito tempo que ele sente uma conexão de verdade, um acolhimento que a cidade nunca ofereceu. E aqui está o ponto da virada, a ressignificação da solidão. Aquilo que antes era um vazio, que dava medo, de repente se revela um espaço de cura, uma companhia. Essa mudança de percepção que abre a porta para o verdadeiro autoconhecimento. E é justamente nesse momento de abertura que a jornada dele revela uma surpresa. O isolamento que ele tanto buscou está prestes a ser quebrado, mas de um jeito que ele nunca, jamais poderia imaginar. Essa frase, tão simples, vira a história de cabeça para baixo. Bem na hora em que o Lucas se entrega por completo à solidão, o universo vai lá e mostra para ele um jeito novo de se conectar. Isso revela uma verdade muito poderosa. A jornada para dentro da gente não precisa ser necessariamente solitária. E essa é a sabedoria que vem com o viajante que ele encontra pelo caminho. A solidão não é o destino final, mas o meio. É a ferramenta que abaixa o volume do barulho de fora para que a voz de dentro, a nossa essência, possa finalmente ser ouvida. E esse encontro se torna o grande catalisador. A amizade com esse viajante funciona como um espelho, sabe? Iluminando as sombras, as inseguranças do Lucas. É a prova de que conexões genuínas, que nascem da vulnerabilidade, têm um poder de transformação imenso. Agora a jornada se aprofunda de vez, chegando no clímax. A calmaria da montanha se desfaz e dá lugar a uma turbulência que espelha, com perfeição, a batalha que o Lucas precisa travar dentro da alma para conseguir se libertar. A natureza, de novo, servindo como um espelho. A tempestade que se arma lá fora não é só um evento do clima, é a manifestação física de todo o caos emocional que o Lucas guardou por tanto tempo, de todas as memórias e medos que agora vêm com tudo para a superfície. A primeira onda dessa tempestade é o peso do passado. Memórias que voltam, relações que se quebraram, dores que nunca foram digeridas, tudo isso vindo à tona com a força de um trovão, exigindo ser sentido. Logo em seguida vem aquele vento cortante do medo de fracassar, a dúvida que fica sussurrando que ele não é bom o bastante, o pavor que paralisa de repetir os mesmos erros, de não ser capaz de mudar de verdade.
E então, a fúria das emoções, o dilúvio. O momento em que a raiva, a tristeza, a frustração acumuladas finalmente transbordam. É o ponto de ruptura, o confronto que não dá mais para adiar, com a própria sombra. Mas é ali, no olho do furacão, que ele encontra sua força. Essa afirmação é a virada de chave. Ele não nega a tempestade, mas se reconhece maior do que ela. É a aceitação da própria vulnerabilidade como uma fonte de poder. E como toda tempestade, essa também passa. E o que vem depois é a resolução, aquele momento de calma, de clareza, que só é possível depois da catarse. É o renascimento. A quietude que vem depois da tempestade é diferente da anterior. Não é mais uma fuga, é um espaço de integração. A dor não sumiu, mas ela se transformou em sabedoria. O passado agora é um livro de lições e não mais uma corrente. Então, que lições a gente pode tirar dessa jornada toda? Dá para resumir essa sabedoria em 3 passos. Primeiro, acolher a dor. É entender que a força de verdade nasce quando a gente se permite ser vulnerável. Segundo, reescrever a própria narrativa. Transformar as feridas em aprendizado. E terceiro, talvez o mais importante de todos, encontrar a luz na escuridão. É entender que a transformação acontece dentro do problema e não fugindo dele. E assim, a jornada do Lucas acaba se tornando um espelho para a nossa. Uma lição de que fugir das nossas tempestades internas não adianta a nada. A verdadeira liberdade vem quando a gente encara elas de frente, permitindo que a chuva lave a dor e abra espaço para a luz entrar. A reflexão final que fica é: qual tempestade, aí dentro, está só esperando uma permissão para se transformar em luz?